um Oestcast aqui na Rádio Luzes. Para você que está chegando agora, o Oestcast é um programa, é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje não é diferente, porque hoje as minhas convidadas, elas são psicólogas, a Lilian e a Pamela. Mas antes da gente dar início ao nosso papo, eu queria dar alguns recados muito importantes. O primeiro é da Lee Stamp. A Lee Stamp é para você que tem o seu negócio, a sua marca e precisa deixar a cara, né? Deixar o seu negócio com a cara do seu negócio e precisa de sacolas personalizadas, né? Entra lá no Instagram da Lee Stamp, vê o portfólio dela, das empresas que ela já trabalhou, é bem legal. Tá aqui ó, alguns exemplos dos tipos de sacolas que ela faz. Entra lá você também encontra o WhatsApp, entra em contato com ela, vê o tamanho que você quer. É um trabalho bem legal. Lee Stamp, a arte nas embalagens. Um recado bem importante também que eu queria deixar é da Rafaela Jędrowski. Desculpa meu polonês se eu não tá certinho. É uma amiga aqui do programa. Ela vai vir em breve, uma professora de inglês, e ela tá lançando um livro dela, O Voo e a Pirueta, lá na Biblioteca Central de Santa Bárbara, no dia 20, à noite, 7 horas, se não me engano. Vai lá prestigiar um livro infantil para crianças. É muito legal. E em breve ela vai estar aqui no programa, tá? Você também que quer fazer o seu podcast, entre em contato aqui com a Rádio Luzes. Você tem os seus sonhos, assim como eu, de fazer o seu podcast. Enfim, entre em contato aqui com a Rádio Luzes. A Rádio Luzes está abrindo espaço para você também queira fazer o seu podcast. Acho que é só. Meninas, muito obrigado. Falei o nome certinho de vocês? Sim. Sim. Dá um branco. Hoje é o dia do médico. E perdoe a minha ignorância. Vocês vão ver ao longo do programa, de fato, sobre a minha ignorância, que eu sou realmente. Mas hoje é o dia do médico e eu tenho dúvida. Psicólogo, posso falar que também é médico ou não? É diferente? Diferente. Diferente. Sim. Ele pode, né, existir talvez algum médico que seja psicólogo Também médico. Sim. Assim. Mas psicólogos são psicólogos, médicos são Não, médicos. então, não receita nem nada, né? Não, a gente não receita medicamentos, nada. Sim, a medicação é exclusiva do médico, né? Isso. E o psiquiatra também, às vezes muita gente, pelo menos comigo acontece, não sei se com você acontece, Pamela, de confundir o que é o psiquiatra e o psicólogo. Era uma pergunta que eu iria fazer logo em seguida. Qual a diferença? A diferença é que o psiquiatra, ele é um médico, então ele cursou medicina, e aí ele tá apto a receitar a medicação, e o psicólogo, ele cursou psicologia, então ele não pode receitar medicação. Ele vai trabalhar mais com as questões emocionais mesmo, com a fala, né? A nossa ferramenta é a fala. Sim. E aí vai ter psiquiatra e psiquiatra, que nem ela falou, vai ter psiquiatra que também é psicanalista ou psicólogo, e aí ele vai ter a atuação dele. Já não tinha muita dúvida. Nunca tratei com psicólogo nem nada, realmente tinha essa dúvida. E o programa passado eu entrevistei um advogado. Você deve saber, do União Barbarense. Saber sobre o estádio e tudo. E eu fiz a mesma pergunta para ele que vou fazer agora para vocês. Eu sei que o advogado, também sei que o psicólogo não pode fazer propaganda, né? O advogado também não pode. Assim, até citei a série Better Call Saul, que o advogado lá é um meio doido, faz as propagandas dele lá e tal. E o advogado não pode, assim como o psicólogo também não pode, né? Eu acho que o psicólogo e o advogado, eles têm questões diferentes que é o conselho de cada um, né? Que coloca as restrições. O psicólogo, ele pode fazer até a página 2. Sim. Então, tem algumas regras. O advogado, ele me explicou que ele também meio que pode, mas ele falou que tem um bom senso. No caso do psicólogo, eu até entendo. Do advogado, não sei porquê. Ele falou que é captação de clientela, alguma coisa assim. Mas do psicólogo, eu acho que eu até compreendo mais, né? Que tem que tomar um certo cuidado, né?
É, O que que o conselho fala sobre... E por quê? Vocês concordam com isso? Com a grande maioria eu concordo. A gente não pode, por exemplo, divulgar valores, como propaganda. Então, isso é importante. O conselho fala que isso é importante para a profissão não virar um leilão. Isso. Ah, sim. Senão fica aqui, é mais barato, ele é mais... Uhum. E E para o cliente também, ele escolheu o psicólogo pelo psicólogo. Esse é um ponto importante. E não pelo valor. Mas a gente sabe que, assim... Influencia, né? Não, e às vezes a gente não... Nossa, adoro aquele psicólogo, mas não consigo pagar ele, né? Isso pode acontecer. Só que ele vai ter que ter a experiência mínima de entrar em contato primeiro com o psicólogo para tomar a decisão dele, ou se ele for indicado, né? É uma outra coisa que eles sempre falam também é pra gente tomar cuidado de não fazer uma promoção em cima de uma coisa que a gente não tem certeza que vai acontecer. Então, eu não posso garantir... Prometer promessas. Não posso fazer promessa, garantir que você vai ficar eu bem eu uma concordo, semana. por quê? Porque no Brasil no país que a gente vive, eu imagino que também ia surgir cada pérola de propaganda também, não é? Mas mesmo assim surge também. Surge ainda? Sim. Tem uns berecalçal da psicologia? Isso eu não sabia. Tem. Você estava falando de prometer, né? Não pode prometer o resultado e o tempo. Sim. Ah, sim. Então, porque cada pessoa vai ter o seu tempo e tal. E como é que eu vou garantir que você... Não é uma coisa exata, né? 1 mais 1 dá 2. Como é que você vai lidar... Depende também do paciente, tudo. do Né? seu empenho ali também no seu processo, né? O que você vai fazer. Eu falo assim para meus pacientes, não é os 50 minutos que a gente fica aqui. É o que você vai fazer com isso entre as sessões. E aí, a gente conversou, e aí você vai elaborar e vai mudar o comportamento ou alguma coisa na sua vida com o que a gente conversou. Se você não fizer nada durante a semana, a gente vai levar um tempo Não maior. vai evoluir tudo. Sim. Eu também, pesquisando, até para chamar vocês e tudo, eu notei que, pelo menos no que eu percebi, há uma imensa maioria de psicólogas, né? No mundo ainda de hoje, que a gente vê tantas outras profissões com que a maioria são homens, posso estar enganado, mas na psicologia eu acho que a maioria são mulheres. Acredito que hoje sim. Ó, essa informação que eu vou dar não está atualizada, tá? Mas na época da faculdade, eu lembro que a minha professora comentava assim, que no nível, né, de estudo. Então, assim, na graduação, a maioria é mulher, e no doutorado, a maioria é homem. Mas isso, eu não tenho essa informação atualizada de hoje. Era um comentário que ela fazia, né? E na faculdade eu tinha professores homens também. Eu tive também, mas a maioria era mulheres. Mesmo os professores eram mulheres. A maioria, sim. Tinha professores homens também. Mas se a gente for pegar a história da psicologia, começou com um homem. Sim. Não, mas aí até Eu pesquisei um pouquinho e é impronunciável o nome dele, né? Um alemão, certo? Tem vários, né? Não, assim, tipo, eu meio que vi meio que por cima, assim, o pai da psicologia moderna e tal, era um tal de um alemão. É porque ela não é única, sabe? Ela vem, assim, da filosofia, por exemplo. Sim, era um Então, ela filósofo vai. e tal. E é engraçado você falar isso. A gente tem a questão da psicologia ter nascido de homens, mas também uma questão cultural da época. Sim. Da mulher não poder também fazer tem nada. isso, né? Ou Sim. fazer, mas também não ter crédito, Uhum. né? E aí tinha mulheres, acho que muito no background, né? Com certeza. Nos bastidores ali. Mas a gente, como mulher, também tem a questão do cuidado ser mais relacionada a mulheres, né? As mulheres estarem mais disponíveis ou dispostas, ou até a gente meio inconsciente, não é... A minha abordagem não é inconsciente, mas assim, meio que a gente vai sendo levado para o cuidado ficar mais na mão de mulheres, né? Professoras, principalmente do infantil, de menores. Imagino que crianças também, né? Enfermeiros. Mas o homem, então ele não procura ele procura um
psicólogo homem? Não necessariamente. Sempre, é. O que eu percebi, não sei, pô, eu entendi que a mulher fica mais à vontade para procurar uma psicóloga. E o homem. Você entendeu do que eu falei? Eu entendi Ah, errado. não. Acho que o cuidador geralmente é mulher. É isso que eu quis dizer. Ah, Assim, sim. a gente tem. A mulher já vai meio que sendo direcionada para. Não hoje também, não mais, mas acho que por um tempo. Para profissões e atividades de cuidado. Por exemplo, a professora, ela não vai cuidar das crianças ali, principalmente dos menores. Não tem um requisito que mulheres do jardim, que só professoras mulheres possam dar aula no jardim. Mas quantos você vê que são homens? Porque já não é muito para eles, entendeu? Eles já vão escolher outras áreas, que tem outras intenções e tal. Mas enfim. Agora, sobre se sentir bem, eu acho que vai muito da pessoa mesmo. Porque eu acho que é muitos homens, assim. Acho que eu sempre nunca atendi menos da metade dos meus pacientes. Sempre foi homens, mais da metade. Então, vejo essa diferença. E quanto tempo vocês estão na profissão? Vai fazer 3 anos 3 formada. Quantos anos você tem? Tem 25. 25? Pode falar que tem cara de novinho. Todo mundo fala, né? Ai, cara menor de 18. Que bom, Já né? estou acostumada. E você? Eu tenho 38 e também estou há 3 anos. 3 anos. Caramba. E quando... É uma coisa que nem é diferente do médico, né? É fácil o paciente... Na medicina é fácil o paciente... Eu tô com dor no braço, então eu sei que tá no braço. É um exemplo. Então eu vou no médico, vou no ortopedista e tal. Quando é que eu sei que eu devo procurar um psicólogo? Porque eu imagino que não seja tão fácil pro paciente saber que ele tem algum problema ou é... porque eu nunca passei, entendeu? Numa situação dessa. Como é que eu sei que devo procurar uma ajuda psicológica? Geralmente. É que assim, tem vários pontos que eu acho que dá pra gente abordar em cima disso, né? Ou geralmente alguém que fala, viu, acho que você precisa de ajuda. Geralmente as pessoas podem relutar também, né? Então. Buscar esse tipo de ajuda. Tem esse ponto que, pelo menos, né, há um tempo atrás, muita gente tinha medo e um tabu de ir num psicólogo, né? Como se fosse uma coisa de louco, como se fosse uma coisa assim, não vou, porque senão eu vou ser jogado pra fora da sociedade, né? Então já tem um pouquinho desse tabu, né? Então sempre que você sente, por exemplo, uma ansiedade, sempre que você tá nervoso com alguma coisa, tem uma crise de pânico, geralmente as pessoas pensam que elas estão infartando, elas não pensam que elas estão tendo uma crise de pânico, né? Mas se tivesse mais atenção sobre si, sobre os seus sentimentos, sobre o seu próprio corpo, e olhasse isso com um pouco mais de consciência mesmo, tirando todos esses tabus, ficaria mais fácil de entender quando que precisa de um psicólogo, né? Mas aí, como tem toda essa crença cultural mesmo, Mas acaba que... Você falou uma coisa que eu acho bem legal. Eu me considero praticamente um garoto. Assim, e até pouco, na minha adolescência, eu acho que, não sei se já, não sei, você é bem mais nova do que eu e tudo, mas ainda na minha adolescência, esse negócio do tabu que você falou, sempre que tinha um garoto ou algum colega na nossa sala, e a gente ficava sabendo que ele tinha tratamento, passava por algum tratamento psicológico, assim, a gente meio que zoava. Ixi, enfim, né? Virava chacota e tal. Porque até nos meus pais, por exemplo, o pessoal até um pouco mais velho, psicólogo, é frescura isso aí, sabe? Principalmente com crianças e tal. Hoje em dia, eu notei que, não sei se, claro, a gente não pode generalizar tanto, mas claro que não a zero, mas caiu muito isso, né? Essa coisa de frescura, né? Criança, isso aí é birra e tal. Hoje em dia, graças a Deus, eu acho que diminuiu muito, não é? Esse lance de achar que não é nada, né? Principalmente quando é com outro, né?
Sim. Sim. Acho que tem a ver com a informação, na hoje em propagação dia da é muito mais informação. Então a gente informação. fala mais sobre saúde mental, sobre emoções e tal. E aí isso vai quebrando esse tabu, que realmente era muito, e em algumas pessoas ainda é. E aí a gente vai mudando isso. A Pamela falou assim que vocês tinham começado a falar sobre o momento de buscar terapia, né? Às vezes, não necessariamente você precisa chegar ao ponto de ter uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Você pode buscar um psicólogo, eu quero me comunicar melhor. Eu quero brigar menos, né? Eu quero ter o controle da minha emoção. Eu não... Porque às vezes a gente, principalmente com a ansiedade, acontece bastante. A gente tem a sensação de que vai perder o controle e vai ser uma catástrofe e a gente não vai recuperar. E aí, conforme você vai aprendendo a lidar com isso, você vai vendo que não, tá tudo bem, você vai conseguir controlar, vai conseguir perceber antes do negócio crescer, né? Então, Eu já ouvi muito que é recomendável que todo mundo fizesse terapia, né? E você falou uma coisa, Lilian, que é verdade. Eu sou comediante de stand-up. Então, esse negócio da comunicação me ajudaria muito. Por exemplo. Até aqui também, né? Eu, qual que é a sua abordagem, Pamela? TCC. Ah, então a minha também é TCC. não entendi o que ela falou. Já começou os termos aqui agora. Aí o psicólogo, ele se forma no geralzão e aí ele vai escolher uma abordagem específica para trabalhar. Essa abordagem, ela vai direcionar para onde ele vai olhar, de que jeito ele vai ver o mundo ali, né, e tal. E tanto a Pamela quanto eu, a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, que fala assim, tudo tem um pensamento antes, mesmo que você não perceba. O pensamento está aí. E o pensamento é muito rápido e a emoção é muito intensa. Então, o que você percebe? A emoção. Você percebe assim, eu gaguejei, ou fiquei nervoso, ou enfim. E aí a TCC vai ensinar você a perceber que pensamento que está ligado a essa emoção e e se isso é real ou se está distorcido e como é que você vai corrigir esse erro cognitivo, né? Que a gente fala que é um erro cognitivo quando a gente distorce. Então, quando você percebe que a sua comunicação não, por exemplo, não tá tão boa porque está relacionada a uma emoção, ou porque você não está conseguindo perceber muito bem o que é que você quer realmente falar, Sim. ou Se se expressar, né? ou se, por exemplo, e isso acontece muito, muito mesmo, é assim, antes de falar, a gente pensa, essa pessoa não tá gostando do que eu tô falando, ou eu não tô agradando, ou ela vai rir. Esses são erros cognitivos. E eu quero que a pessoa ria. No seu caso tá ótimo. Então, No meu caso, esses dá são errado erros. quando a pessoa não ri. Tá muito sério, você já fica ali com um monte de pensamento. E se não rir, exatamente, se não rir, a quantidade de pensamento que vem depois sobre você mesmo. Sim. Tipo, não tô engraçado, ou errei, ou... E vai, né? Porque o pensamento é uma... Se você não controla, é uma cachoeira. Sim. Vem um atrás do outro. E vocês trabalham muito com ansiedade. Muita gente ansiosa nos últimos tempos, né? Vocês acham por que tá acontecendo isso? Tecnologia, uma coisa que eu notei muito é o tal do celular, né? A gente tá em casa, pinga uma mensagem, a gente tá ali. Eu vi algumas coisas também, umas matérias sobre até a higiene do sono e tal, né? Desligar o aparelho celular. Porque às vezes a gente fica tão conectado que a gente fica prestando atenção lá. A gente atrapalha até o sono da gente, não é? E quais são os outros fatores pra Sobrecarga. tal da ansiedade? Excesso de informação, né? Que o celular tá ligado ao excesso de informação. A comparação injusta com a vida... Com os 15 segundos do story do coleguinha, né? E aí a gente vê ele super feliz e a nossa vida não tá super feliz. E nem a dele também, né? Mas ele só postou esse recorte. Então, a comparação excessiva. Preocupação excessiva. Necessidade de controle. A gente quer tudo. Já. A gente
como tá tudo muito rápido, a gente também tá com uma baixa tolerância a esperar, né? Quer que tudo seja imediato, É né? verdade, né? Ainda mais com o TikTok, com o Instagram, que os vídeos são curtos, a gente não tem mais muita Você paciência, reparou? né? Tipo, a própria TV, né? A gente não assiste mais TV. Porque o streaming, a gente assiste na hora que a gente quer. A gente. Às vezes eu percebo, por exemplo, filme mesmo, né? Os canais de filme. Vai passar tal horário, é o filme que eu quero. Eu quero muito assistir filme, mas eu tenho que ficar até acordado até tal hora. No streaming tá ali tão fácil, não é? Tem muitas. E a gente tá mais ansioso realmente hoje em dia do que um tempo atrás. Então, a gente não Esse é um problema de agora ou A por outros ansiedade sempre motivos? existiu e sempre vai existir. E ela é importante pra gente também. A gente não pode ficar vendo ela só como a vilã, né? Ela é importante. A gente só tem que tomar cuidado para que ela esteja funcionando de uma forma adequada, né? Porque ela faz a gente sobreviver muitas vezes, né? Desde sempre. Não tem como a gente medir se antes era mais ansioso e hoje é mais, porque a gente não tem estudo, né? E antes a gente não tinha tanto acesso, ou as pessoas não procuravam tanto, ou se escondiam, né? Por exemplo, depressão. Você acha que depressão é uma coisa de 2020 pra cá? Não, uma coisa que já tinha, mas alguém sabia o nome, né? Muita gente morreu por conta, não por conta da depressão, mas pela consequência que isso, né, vai levando. Então, sempre existiu, mas a gente sabia, a gente media, tinha como ter registros. Hoje a gente tem registros. Hoje a gente vê muito, eu acho que muito pela questão da informação rápida, do excesso de informação e essa questão de ficar imediatista. A gente tá sem paciência pra qualquer coisa. Sim. E isso é uma coisa que eu vejo muito na clínica também, não sei se você percebe isso. Porque ali a gente tem que lidar com as nossas questões e não acontece de uma hora para outra. Né? Uma coisa que eu sempre gosto de frisar durante os atendimentos é que a gente precisa de tempo para maturar algumas coisas. Então o paciente vai lá na primeira sessão, 50 minutos que passam assim voando, e aí a gente explica o que a gente consegue, né? O paciente traz algumas questões, a gente já vai manejando como dá, né, em 50 minutos. Só que, às vezes, ele não vai entender aquilo de cara. Ele vai precisar viver um pouco, ele vai precisar ir maturando aquela ideia e deixando o tempo passar e experimentando as sensações para ele ter o efeito. E acho que uma das coisas que mais gera, assim, uma certa frustração nas pessoas é justamente ver que não vai ser uma coisa que ela vai resolver assim. Não é igual, sei lá, né? Não é Tomar pastel. Não vai E passar. tem alguma relação entre a tal da ansiedade e a autoestima? Tem. Se a gente tiver uma baixa autoestima, e aí a autoestima... No caso, baixa autoestima. E aí a gente vai entender a autoestima não só como um físico, né? Mas como a autoeficácia, por exemplo, você se sente capaz. Se isso estiver baixo, você não estiver se sentindo capaz de fazer as coisas, ou se você estiver se sentindo desvalorizado, né? Sem valor e tal, você vai ficar muito ansioso. Toda vez, ansiedade é uma emoção voltada para o futuro, né? Então vai estar sempre assim, um medo de ser abandonado, ou um medo de não dar conta, ou um medo de não conseguir. Isso está muito relacionado à autoestima. Conforme você vai fortalecendo a autoestima, você vai ficando menos ansioso com tarefas, né? Ou com o seu trabalho, por exemplo. Quem tem baixa autoestima, ela é um tipo de pessoa que geralmente ela sempre foi assim ou de uma hora pra outra ela... Depende. Porque assim, a autoestima, ela é uma coisa que ela é... Muito do momento que ela tá passando. Ela é construída de acordo com o decorrer da sua vida ali. Então, tem na sua autoestima tanto as suas questões de infância, porque assim, a autoestima é a sua imagem sobre você mesmo, né? Então, se a gente for pensar lá de você desde criança, nem o seu nome não foi você que escolheu, né? E aí, o seu nome faz parte de quem você é. Faz parte, então, da sua imagem, da sua autoestima ali. Sua identidade. Da sua identidade. Muita coisa que você tem sobre você
Não foi você que construiu sozinho, né? Foi o ambiente, foi as pessoas que estavam ali ao seu redor, foi a experiência que você foi tendo durante o tempo. E aí você pode ter tido experiências ótimas que fazem com que você sinta confiante, enfim. Como pode também ter aí no meio desse caminho algumas experiências que te deixaram meio triste, né? Chateado consigo mesmo, desconfiado e ansioso, enfim. Né, que a gente pode talvez colocar aí como traumas. Não gosto muito de ficar usando esses termos assim, mas enfim, pode ser, né? E aí isso acaba interferindo. Como pode ser também que uma pessoa que ela tem ali uma autoestima boa, passa por um determinado momento que vai mexer com ela, e aí dependendo do quanto aquilo gerar emoções, dependendo do quanto ela der atenção àquilo também, isso pode modificar a autoestima dela. Então é um processo que é contínuo. É claro que é um problema, isso é notório, a baixa autoestima. Mas a super autoestima não é um problema também? Só que eu imagino que não é. Ninguém vai no psicólogo, porque psicólogo. Doutora, eu sou muito foda. Sabe? Mas né, é um problema pra quem convive, talvez, né? Nossa, aquela pessoa que na segunda-feira tá super energizada, assim. Essa pessoa que tá super feliz com ela mesma e super energizada não é um problema, nem pro outro. Porque é uma pessoa agradável e tal. Sim. Ela começa a ser um problema pro outro quando ela é narcisista. Quando ela é o centro do mundo. E todo mundo precisa fazer as coisas por ela e tudo mais. Aí ela é um problema pra quem tá ao redor. Uhum. Pelo menos eu vejo assim. Sim, talvez uma pessoa também que tenha ali uma autoestima boa pode ser um problema para outra pessoa se ela ficar se comparando muito com aquela, né? E aí, nesse sentido de comparação, pode ser um pouco ruim também. Mas a gente não deve ficar se comparando muito com os outros, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência e não é justo com nós mesmos a gente ficar se comparando com outra pessoa. E nos dias de hoje a gente vê muito coach, né? Tá meio que na moda. Acho que tá até saindo, né? Tem pessoas que confundem um pouco o psicólogo com o coach. Tem um vídeo, não sei se vocês viram, eu acho maravilhoso. Eu não lembro o canal, acho que é no Spotnik, alguma coisa assim. Tipo, coloca ele é coach quântico, alguma coisa assim. Física quântica e uma psicóloga e colocam frente a frente assim e cara, a psicóloga acaba com ele assim. É porque assim, ó, tem coach, né? Como não tem uma regulação, né? Então acaba que atrapalha qualquer um pouco, pessoa, não é, o trabalho até do eles psicólogo. mesmos, entre eles. Eu pesquisei um pouco também que tem psicólogas coaches também, mas né, ela estudou e tudo. Mas é um cara, geralmente, talvez atrapalha por isso, que é uma pessoa que não estudou e se fosse pra dar conselho, eu sei dar conselho também. Olha, fique feliz, né? Dê bom dia para os pássaros. Isso. Não pense nisso. Esse é o coach, né? Então, ó, é isso que eu falei. Tem coaches e coaches. Então, e aí o problema da não regulamentação é até pra eles mesmos. Então, assim, ó, se Vocês eu conhecem sou... coaches? A gente conhece, quando menos espera, aparece um. Mas assim, ó, se eu sou um coach e levo a sério meu trabalho, estudo e tudo mais. E aí a Pamela é coach, mas ela é bagaceira. E não tem uma regulação, não tem um limite, não tem regras. E você passou com a Pamela, o que você vai falar? Coach não presta. Não com a Pamela psicóloga, gente, é um exemplo. Coach não presta. Então tem essa questão, né? E isso não vai só pro coach, vai pro psicólogo também. Sim. Qual que é o problema? O problema que eu vejo não é uma representação de todas as pessoas. O problema que eu vejo é assim. Às vezes, qualquer profissional, seja coach ou psicólogo, ele acaba pegando uma demanda que não é pra ele ou que ele não dá conta e aquilo ser prejudicial pro cliente. Esse é o problema. Porque aí ele vai prejudicar uma pessoa. Imagina, se for um caso de abuso, né, ou uma coisa mais séria, ou até mesmo
no trabalho, não sei. Então, esse é um problema, essa é uma questão. Mas eles existem, eles estão aí e se forem bons profissionais, eu não vejo problema mesmo, de verdade. Sim. Podem ajudar também, né? Mas também podem atrapalhar, dependendo, né? Assim como qualquer profissão, né? Sempre tem aqueles profissionais que não ajudam muito, né? A divulgar a imagem ali da profissão. E acontece do psicólogo precisar de um psicólogo? Com certeza. Desde sempre. Sério, tem muito? É até Não, recomendado, né? exatamente, faz parte, inclusive, do autocuidado. Você imagina, a gente é um Ah, depósito. tem isso. Tem... A gente é um depósito de dores, né? Ah, Eu escuto 5 pessoas no dia lá com coisas, e aí eu faço o que com isso? eu já imaginava. E eu imagino também que vocês têm que tomar um certo cuidado pra não se tornar uma alerquina, né? Tipo, que de repente pode surtar e tal. Tudo bem que ela era psiquiatra e tudo, né? Mas é realmente, né? Você tá muito perto, né? Da dor e tal. A gente tá perto, mas a gente não pode pegar. Tem um certo cuidados que vocês, digamos, sei lá, desde a faculdade praticam pra isso não acontecer e tudo. A terapia Tem um é certo. uma, né? E a supervisão, Supervisão. que é quando a gente paga um profissional, um professor, um mestre, e aí a gente leva o caso ou os casos para esse profissional. Para ele dar uma iluminada, sabe? Porque às vezes a gente tá tão envolvido ali e a gente não consegue ver tudo. Então, a supervisão é importante e a própria terapia, sim, para você não deixar o seu problema fundir ali com a história do outro, né? Ou o problema do outro te afetar a ponto de. Já afeta de. O mínimo já afeta. O mínimo. Porque assim, impossível. Não sei, deve existir pessoas que fazem isso, muita gente, né? Mas assim, você escuta o sofrimento da pessoa, afeta, não tem como você. Impossível não levar pra casa. Não, levar pra casa é bom que você não leve. Mas assim, é impossível você não sentir. Sim. Agora levar pra casa, eu acho que é importante não levar. Aí então, levar pra casa já é um sinal do limite. que já deu errado. Sim. Entendi. Até porque pra gente se conectar com a pessoa, a gente vai ter que estar ali ouvindo e sentindo junto com ela, né? Eu acho que essa é uma das principais funções, assim, do psicólogo, dele estar tão ali, prestando atenção no que você tá falando, que é como se a gente sentisse a mesma angústia que você tá sentindo, né? Só que aí o cuidado que a gente tem que ter é em conseguir separar o que é nosso e o que é da pessoa, né? Então, isso que ela falou da supervisão e da nossa própria terapia. É legal a gente ter consciência do que é nosso, das nossas limitações, dos pontos que podem ser uma coisa ali talvez parecida, pra gente não acabar interferindo na vida da pessoa, em vez de ser um auxiliador ali, né? Porque a gente não tá ali pra falar o que ela deve e o que ela não deve fazer, né? Dar ordens pra ela. A gente tá ali pra iluminar também o caminho dela. Então, se a gente não tem esse cuidado com a nossa própria vida, isso pode acabar estreitando ali o caminho, né? Então é importante a gente ter essa consciência do nosso lugar, do nosso papel enquanto profissional também. Mas, claro, lembrando que somos humanos, né? Temos sentimentos, temos as nossas próprias questões, não é porque a gente é psicólogo que a gente domina toda a parte psicológica e não sentimos nada. A gente sente, assim como qualquer outra pessoa. Até porque o final da terapia não é você não sentir nada. É você continuar sentindo. Sim. Eu falo para os meus pacientes, olha, você não vai deixar de sentir. Enquanto você estiver sentindo, você está vivo. E é isso. Então a gente também vai continuar sentindo e tudo mais. Só que aí como é que eu lido? Antes da terapia eu lidava de um jeito. Eu ficava ansioso e eu corria. Agora não, agora eu uso a ansiedade a meu favor. O que a ansiedade faz? Faz eu me programar, eu me preparar, eu pensar em possibilidades. Mas não pode me paralisar, não pode me atrapalhar a dormir. Então, se você tá conseguindo usar a seu favor, ótimo. Você tá excelente, tá
sucesso. Uhum. E você conhece algum psicólogo que precisou de... De quê? De terapia? É. Todas! Desde lá da graduação, os professores já ficam na nossa cabeça já. Não, às vezes a gente nem consegue terminar se não entrar no processo mesmo, porque é pesado, né? Fazer faculdade já não é uma coisa fácil, né? Mal comparando, tá? Mal comparando. Mas eu faço, tipo, uma meio que relação. Claro que, frisando, mal comparando. Mas que nem o comediante. Às vezes as pessoas, elas se surpreendem quando vê algum comediante com depressão e tal. Porque, poxa, comediante, você trabalha com riso e tal. Aí quando você vê um comediante no fundo do poço e tal. Recentemente, pra quem vocês não devem acompanhar e tal, mas pra quem consome comédia, acompanha comédia, recentemente, eu acho que, se eu não me engano, o Matheus Ceará, ele passou por um problema e tal, ficou bem mal. E isso choca um pouco, né? Mas eu faço a relação de que tá próximo a comédia, o riso e o drama porque a comédia no fundo parece que tá longe, mas é isso, porque o drama, a comédia sai do drama, né? Sai do fundo do poço. Às vezes dá errado, às vezes se perde também, né? E ainda mais tem o lance da cobrança, eu falo ainda de comediantes profissionais e tudo, mas eu que ainda tô no começo, tem tudo, né, a cobrança. Para vocês que na plateia é fácil, é rir, mas a gente se cobra muito. E outra, fora os problemas normais que todo mundo O resto tem, da né? sua vida, né? É. E a depressão também, ela é multifatorial, né? Então ela pode vir por um problema químico, um tilt ali nos seus hormônios, né? Pode ser um acontecimento, então pode ser um excesso de ansiedade, ficou ansioso muito tempo, não cuidou da ansiedade e aí desenvolveu uma depressão. Então pode ser várias coisas. E existem também, eu acho que era essa a sua dúvida, se existe psicólogo com depressão. Melhor dizendo. Melhor dizendo. E sim, existe e psicólogo que perde a mão com ansiedade e que pode não conseguir controlar ela. É da mesma forma que a Pamela falou, a gente é humano e eu conseguir lidar com a sua emoção, às vezes é muito mais fácil do que eu lidar com a minha, porque eu tô de fora. Eu não tô sentindo exatamente o que você tá sentindo, eu não tô tendo a quantidade de pensamento automático disfuncional que tá me atrapalhando ali, né? E você tá dentro, você tá tendo esses pensamentos. Então, existe e isso não desvaloriza o profissional. Ele não é menos valioso ou competente porque ele teve uma depressão. Ou porque ele teve uma crise de ansiedade, ou enfim. Eu acho que até coloca ele num lugar diferente, sabia? Eu já tive ali, eu já sei, eu já Dá um passei. peso maior quando ele for com o paciente e tal, né? O problema é quando isso afeta o profissional, né? Então, assim, se ele não tá correndo atrás de se cuidar e aí isso tá afetando a atuação dele, aí isso é um problema. Mas se ele tá se tratando e se ele tá indo atrás, né? E se ele tá separando uma coisa da outra, ótimo, excelente. É isso, é exemplo, né? De se cuidar e de não deixar transtornos como a depressão, por exemplo, virar um tabu, né? De, nossa, aquela pessoa, coitada, tem depressão. Então, a gente vê que a depressão não tem a ver com felicidade. Esse riso, né? Por exemplo, com um comediante, não é falta de Deus, porque a gente vê pastores e padres com depressão. Eu falei no começo que a gente sabe, a gente aprendeu a lidar mais com a depressão, com o outro, né? Mas ainda a gente não sabe o que lidar, o que dizer, não é? Que tem muito disso ainda, falta de Deus, Frescura. Enfim, frescura ainda, eu creio que diminuiu, mas ainda tem. Mas a gente ainda não sabe, não é lidar, né? A pessoa que tá passando por isso, mas a gente não sabe o que falar com uma pessoa que tá com depressão. Qual que é o recomendado, assim? É conversar? Sabe o que? Eu
acho que as pessoas são muito diversas. E aí a gente não tem como falar assim, olha, fale isso pra quem tá com depressão. Porque pode ser que essa pessoa que tá ouvindo não quer isso. Sim. Mas o que é muito importante é que você esteja pra pessoa, sabe? Você tá disponível, você quer ajudar. Porque quando a gente tá com depressão, e eu vou fazer um parênteses, a gente tem também a ideia de que o depressivo, a pessoa com depressão é o depressivo que tá lá na cama, chorando Escutando Fresno. no escuro. E é essa pessoa que tá com depressão. E não, a pessoa com depressão, ela tá trabalhando, ela tá fazendo as pessoas rirem, ela tá indo em encontros com os amigos, ela tá estudando. Só que ela tá com uma pedra enorme nas costas. E tudo é muito sofrido e muito difícil. Então, às vezes, a pessoa que tá com depressão, ela não consegue ligar pra marcar o psicólogo. Ou o psiquiatra, porque aí ela precisa dessa terapia combinada, né? De medicação e o psicólogo. Porque é difícil, porque é cansativo, porque esgota. Então, o que ela precisa? Ela precisa de uma pessoa que vai lá e marque e fala assim, ó, eu vou com você. Então, é isso que eu tentei fazer a pergunta no começo e não consegui. É os sintomas que a pessoa sente, mas ela não consegue dar o primeiro passo, né? Talvez de procurar ajuda. Sim. E não precisa ter também, assim, esse medo, né? De, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer com essa pessoa. Às vezes não é o seu papel também ter que falar alguma coisa pra ela. Então, se você não tem essa habilidade de saber acolher, de saber falar alguma coisa, não fala nada. Não precisa, né, ficar falando. Só o fato de você estar ali mesmo presente, de fazer alguma coisa de uma outra forma, né, como marcar, ir a uma consulta junto, sei lá, fazer uma janta para aquela pessoa que às vezes não tem vontade nem de comer, né? Então fazer alguma coisa assim para ela já tá ótimo, né? A gente não precisa falar nada às vezes. Deixa para quem sabe fazer isso. Se você não sabe, não faça e tá tudo bem também. Então a gente precisa também dar um pouco mais de valor para as nossas próprias habilidades. Então, eu sei cozinhar, então eu vou cozinhar para essa pessoa. Eu sei passar um tempo com ela, fazer ela se divertir, então eu vou fazer isso com ela. A gente não precisa querer se transformar numa outra pessoa para ajudar alguém. A gente pode ser a gente mesmo nesses momentos. E a minha esposa, ela tá grávida. E isso até eu sempre ouvi falar, né, de depressão pós-parto e tudo. Embora eu não entenda, nunca entendi, claro, né, imaginava que é o momento mais feliz da mulher e tal. Beleza, mas eu sempre ouvi isso. O que eu não sabia, e que minha esposa, ela comentou comigo esses dias, é que tem momentos, por exemplo, ela falou que no banho, que dá uma tristeza profunda, assim. Eu nem sei o nome disso. E eu não sabia que tinha disso, sabe, na gravidez. Falou que tem momentos, assim, muito tristes. Eu nem imaginava. E Tem um talvez, nome pra isso? antes de falar sobre isso, talvez ela também tinha essa ideia de que a gravidez é o momento mais feliz da vida. E essa cobrança de eu deveria estar feliz o tempo todo, em nenhum momento da sua vida você vai estar feliz o tempo todo. Mas talvez até essa cobrança seja um pontinho ali que tá atrapalhando, sabe? Durante a gravidez, a gente tem muitas alterações, né? Do corpo e medos e ansiedades do que vai ser e do que vai acontecer. Então, pode acontecer muita coisa. Depois do puerpério, a gente tem o puerpério em si, né? Que já é uma batalha aí do seu corpo e da sua mente. Porque a gente tem uma ideia de como é ser mãe. E pode ser que a gente se cobre muito para se transformar de um dia para o outro. E isso não vai acontecer e não é justo a gente esperar isso. E esse puerpério emocional pode durar até a criança fazer 2 anos. A mãe, até 2 anos, ela pode não se sentir ainda ela de novo. E tem o baby blues, né? Que é quase uma depressão, mas uma coisa mais, não sei se posso falar leve, porque quem tá sentindo nunca é leve pra quem tá sentindo.
E tem a depressão pós-parto, que aí tem também um período maior, né, de sintomas. Tem muita coisa na nossa vida se a gente for. Nossa, então eu não sabia disso. Você já é mãe? Não. Então, e pro marido claro, mal comparando, eu falo que é difícil, mas pra mulher é muito mais. Só que é difícil saber lidar com essas emoções, né? Eu tô lidando e tem que ter muita paciência, né? Pra saber que, calma, ela tá estourando, mas tudo Não bem, é a minha com esposa, você. ela estoura o tempo todo, mas é daquele momento especial que eu preciso ter mais paciência do que o normal, né? Nesse momento. É um momento, assim, de muita mudança, né? Tanto hormonal, porque é muita coisa acontecendo dentro, como também física, né? Imagina você se olhar no espelho e meio que não se reconhecer, né? Porque tem uma lidar com outra outro coisa corpo. ali, sim, um outro corpo, toda a mudança. Então, é algo que mexe. E é muito pouco tempo, né? É ali 8 meses, 5 meses, seu corpo já é outro, né? Então, aonde que foi parar aquele eu que eu era 5 meses atrás? O que eu sou hoje? O que eu vou ser a hora que essa criança sair daqui? Como é que vai ser para essa criança sair daqui, né? Então, é Os medos, né? muita coisa ali ao mesmo tempo e faz parte do processo, né? E vale também um acompanhamento nesse momento. Existem profissionais que são específicos para esse momento, né? De gravidez, de pós-parto, enfim, que eles estudam mais voltados para isso. Assim como existem também quem trabalha mais com ansiedade, quem trabalha mais com depressão. Então, são momentos que, se estiver sendo muito difícil, vale a pena também para ter um pouco mais de conhecimento, né? Consciência sobre a situação, tirar um pouco do peso também, porque tem muito disso, né? De ter uma ideia de que tem que ser perfeito, de ter uma ideia de que tem que ser tudo lindo, maravilhoso e feliz, e uma grande família nascendo, como às vezes vai ter momentos tristes, né? E eu lembrei agora de uma coisa, quando você estava falando antes do comediante, né? E do quanto a alegria tá meio ali, né? Com a tristeza e o drama, enfim. Eu lembrei, a hora que você estava falando, do filme do Divertidamente. Eu adoro esse filme. Recomendo para todos os meus pacientes. Porque tem ali momentos muito marcantes, principalmente acho que no final do filme, que eles mostram que por trás da alegria sempre tem uma tristeza envolvida ali. Então é importante que a gente tenha esses sentimentos. Eu sei que não é confortável. Muitas vezes a gente sentir tristeza, a gente sentir raiva, sentir medo. Mas a gente precisa sentir isso para conseguir sentir outras coisas que são mais confortáveis também. Então, entender isso, ter essa consciência de que é algo normal. Todo mundo sente tristeza, todo mundo sente raiva, todo mundo às vezes quer tacar um copo na cabeça de alguém que tá ali enchendo o saco, né? Faz parte do normal, ser né? humano. Mas a gente precisa entender, aceitar isso para conseguir lidar de uma forma melhor. Então, É normal ter umas loucuras, né, de vez em quando. Acho que essa é de fato é a pessoa normal, né? sim, A todo mundo ausência tem. disso é perigoso. E não tem alegria sem tristeza, né? Você só sabe o que é alegria porque você Isso, passou eu tava momentos difíceis, momentos arranjando um tristes. jeito de falar isso, mas você falou melhor. Realmente, você não vai saber o que é alegria se Você não passou por momentos difíceis, né? E, então, elas se completam, elas são importantes. Você falou que é difícil pra você nesse momento, porque tem que ter paciência e tem que lidar com isso. É difícil pra ela também, eu sei que você reconhece. Uma das coisas que é legal você, ou qualquer pessoa que tá junto de uma pessoa que tá passando por essa dificuldade, é lembrar que não é com você. Às vezes não tem a ver com você. Tem mais a ver com ela. não é pessoal. Mas é claro que quando a gente sente, né, a gente acha... A primeira reação é achar que é comigo. Sou eu que sou o problema, ou ela tá sendo grossa comigo. Mas aí, se você tiver 5 segundos, você vai respirar e lembrar que não tem a ver com você. É uma fase dela, é uma coisa com ela.
O problema é o tal do ser grossa, né? Que, tipo, às vezes não... Por que ela tá sendo grossa comigo? Eu falei de boa, né? É, realmente. Esses 5 segundinhos de pensar, às vezes ela... Tipo, a pessoa... a mulher fala e o cara automaticamente revida. O que revida ainda, não sei se é mas existe o que não revida e o que guarda. O que não fala nada e guarda. É, às vezes isso é ruim pra ele depois, né? Que aí ele vai colocando na caixinha do remorso, do rancor, verdade. né? E vai achando que é com ele. E aí a comunicação do casal... Sem ser nessa área de gravidez e tudo, muitas pessoas, eu já ouvi falar muito isso, que às vezes a pessoa entra em problemas de depressão por guardar muita coisa, né? Isso acontece muito. Acontece. Por isso que é bom você revidar na hora, né? É que fica lição tão de perigoso moral. a gente falar isso, Lição né? de moral, responda o seu chefe, não guarde nada. Lição, melhore sua comunicação. Porque tem como você falar o que tá te incomodando sem você ser grosso, É, né? Não é o que você fala, mas como você você fala. Ser Então- mais assertivo, né? Sim, com certeza. Então, assim, se você melhorar a sua comunicação, seja em qual área for, e aí eu nem tô falando assim de falar bonito, não é isso, de oratória. É de entender o que você tá sentindo e conseguir expressar. Então, assim, minha mulher foi grossa comigo e eu fiquei sentido. Pode ser que na hora ali não seja o momento, espera, porque você não vai tacar álcool na fogueira. Espera um pouquinho e aí depois você fala, olha, eu fiquei chateado, porque você falou assim comigo e eu não tava esperando, eu tava fazendo o meu melhor, E aí, entendeu? É muito melhor do que você na hora revidar. A gente sempre tem que pensar assim, ó, um dos dois tem que ter a paciência ou a consciência de que não é a hora. Porque senão vira uma guerra. Sim. Quanto mais consciência tiver, melhor. Então, e aí, saber a hora de falar, né? Por exemplo, pro seu chefe, não o seu chefe, mas as pessoas que têm um chefe que precisam falar. Como é que você vai falar? Né? Não faz isso, não faço. Mas, assim, se expressar melhor. Tem também o oposto disso, né? Que é aquele tipo de pessoa que, eu não guardo desaforo, não levo desaforo pra casa, né? Essa pessoa vive desempregada, né? Sem amigos, talvez. Esse realmente a pessoa tem que adequar dar um jeito de manter esse equilíbrio, né? De não guardar tudo e também, E saber falar. saber falar. Sim. Eu gosto muito de usar uma ideia de termômetro. Assim, sempre que a gente pensar e se sentir de alguma forma, tentar elencar aquilo tipo de 0 a 10. O quanto eu tô sentindo raiva. Eu tô ali sentindo um 8 agora. Então o 8 não é um momento pra você fazer nada, não é um momento pra você conversar com alguém. Então deixa pra conversar quando essa raiva estiver lá num 4, num 3, porque aí você vai agir de uma forma mais consciente e menos voltado pela emoção do momento. Então é sempre legal a gente tentar pensar assim como se fosse uma régua. Porque toda emoção, ela vem, ela vai. Ela não vai durar pra sempre. É como se fosse uma onda mesmo. Ela vem, ela vai atingir um pico e aí daqui a pouco ela vai recuar. Você não vai ficar sentindo raiva em um 10 ali pro resto da sua vida. Não, pro resto da sua vida de jeito nenhum. Mas se você não ficar alimentando também, né? Você tem que... Tô com 8 de raiva, o que eu faço? Vou ficar aqui pensando nas respostas. Não, né? Vai tomar uma água. Vai Vai respirar. escutar uma música. Vai assistir alguma coisa. Né? Você falou de explosão e tal. Vocês são pessoas normais. Já aconteceu de, sei lá, vocês explodirem na sua vida social com alguém, explodir no 10. E a pessoa que tá do seu lado fala assim, nossa, mas a psicóloga explodiu. Nossa, mas eu não sei, Pamela, você escuta isso? Ou vocês policiam também, pra as pessoas não chocarem, ou não. Sou uma pessoa normal e... Eu não sei se eu estourei algum dia, mesmo antes de ser psicóloga, entendeu? Mas eu era a que guardava e morria por dentro. Então, eu acho que é normal o psicólogo
perder o controle. Ele pode perder o controle porque ele é humano, né? Mas eu acho que com um pouquinho de autoconhecimento, a gente consegue saber a hora de parar ou saber como lidar com essa emoção. Eu acho. Eu não posso falar por todos. Sim. Eu já tive momentos mais estressados, principalmente antes da graduação, assim. Com o tempo, com conhecimento, com terapia, a gente vai trabalhando tudo isso, né? E aí, essa ideia de autoconhecimento, de consciência, de autocontrole, tá muito junto ali, né? Então, talvez, no momento em que você estiver explodindo, talvez você não perceba mesmo que você tá fazendo aquilo. Você só vai simplesmente fazer, né? Mas aí depois você cai na realidade e fala, putz, não precisava ter feito isso, não precisava agir assim. E aí entra esse ponto de ser humano e de ter essa consciência também, né? Então, humanos têm sentimentos e podem explodir. Mas aí o que você vai fazer com isso depois? Vai seguir como se nada tivesse acontecido e vivendo a vida? Ou você vai, sei lá, pedir uma desculpa, falar que não foi tão legal o que eu fiz, mas é porque eu tava me sentindo assim, eu queria que você entendesse, enfim. Então, ter também essa conversa, né? E saber fazer isso, acho que é um dos pontos ali de reconhecer, de entender um pouco mais a própria emoção, até para aprender a regular isso. Talvez você não regule de primeira, vai explodir ali algumas vezes até você conseguir recuar. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao explodir, de machucar outras pessoas, né? Ao falar, né, com quem estiver do seu lado. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa dessa explosão, né? Porque eu reparo que quando eu explodo de alguma coisa, sei lá, a energia, a adrenalina que sai de si é muito bom, é um alívio, né? Então, ou seja, eu acho que o ser humano precisa dessa explosão. Lógico, tomar cuidado com as consequências disso, né? Mas, sei lá, em casa, assim, acho que por isso que eu falei outra hora. Em casa eu sou muito louco, eu falo sozinho. Vão me diagnosticar aqui como louco, eu acho mas ótimo falar sozinho. Então, né, a gente tem essas loucuras, eu acho isso que é normal, não é? E de explosão também. A adrenalina que você solta, aquele alívio é muito, muito bom. Né? Se extravasar um pouquinho. Sim. Essa explosão que você tá falando é da raiva? Ou não necessariamente? Não necessariamente, também. Né? Mas às vezes, por exemplo, você tá com raiva e em casa você fala tudo pra pessoa, sozinho, sem ela ouvir, já dá um alívio, não é? Porque você identificou que pra você esse entendeu? Um caminho. Eu sou uma pessoa que eu não guardo, eu não falo. Minha esposa, em vários âmbitos da minha vida, eu não sou aquele tipo de pessoa que tem a resposta na ponta da língua, sabe? Às vezes eu ponto uma puta de uma resposta que eu falo assim, nossa, minha mulher vai ficar no chão agora, só que já passou 3 semanas, assim. Então, eu não tenho aqui na hora. Nossa, isso, ela ia pedir Senta aqui desculpas. que eu vou falar pra você. Você lembra? Agora eu vou te Eu não responder. sou esse tipo de pessoa. Mas eu não guardo de ficar mal, assim, sabe? Nossa, remoendo aqui. Passou na hora, a raiva passou na hora. Eu converso com a pessoa depois. Não sou de guardar, mas ao mesmo tempo eu não sou de ter a resposta na hora. Isso me ajudaria muito. Foi aquilo que você falou da comunicação e tudo. É algo que você pode trabalhar, né? Desenvolvendo aí essa habilidade. E fazer isso depois sozinho, como você falou, de ficar pensando, de falar mesmo, né, sozinho. Pra mim é minha terapia, assim. É como se fosse uma terapia. Na terapia você faz o quê? Você fala, né? Então você coloca tudo pra fora o que você tá pensando, os seus sentimentos. E claro que a gente tá ali pra mediar algumas coisas, né? Apontar uma coisa ou outra, e trazer conhecimento também. Mas o simples fato de você falar aquilo já faz você entender de uma outra forma. Já faz você criar uma consciência melhor sobre tudo aquilo. Então, o falar sozinho, ele é legal por isso. Porque você vai elaborando melhor tudo aquilo que você tá pensando. Porque se a gente Vocês deixa não vão só... sair daqui e falar assim, ih, aquele lá, ó. Nossa, mas esse é um medo de muita gente, né? Quando conversa. Sim. Às vezes tem Desculpa te interromper. Às vezes vocês têm o medo da pessoa achar que você tá avaliando a pessoa numa simples conversa. Eu não tenho por ser medo. psicólogo. Eu não tenho medo, mas eu já imagino. Ou achar que a pessoa tá te avaliando. Eu imagino que muita
E muita gente fala também. Fala. Você tá me avaliando agora? Aí eu falo assim, eu cobro pra avaliar. Né? Fazer de graça. Eu não trabalho de graça. Então não é na mesa do bar. E não é assim também, né? Mas às Não é vezes, desse mas às jeito. vezes, sem querer, você começa a pensar, tá, eu tô na fila do mercado aqui, mas essa pessoa tem vários Isso sinais. pode acontecer, mas não assim. Automático, eu digo. Mas pra ajudar, por exemplo, nossa, eu tô vendo que essa pessoa aqui precisa de ajuda, né? Então, até pra dar um toque mesmo, pra orientar, porque às vezes as pessoas não sabem como agir ou vou procurar, como que é que eu procuro? Onde que tem um psicólogo? Sim. E falando assim, né, da gente observar e olhar, o que muita gente também acha que é fácil de fazer, não é tão fácil assim, principalmente com as pessoas que a gente já conhece. Então, por que psicólogo não atende família? Porque a gente não consegue nem ao menos entender o que acontece ali com aquela família. Porque a gente já tem todo um julgamento sobre a nossa família, né? Verdade. Sobre os nossos amigos. A gente tem uma vivência ali com a pessoa que quando a gente tá com um paciente em terapia, a gente não tem. Então a gente não tem um pré-julgamento sobre aquilo. A gente tem só a fala da pessoa, né? Sim. A gente só tem. E aí, quando você vai atender um amigo, que você não vai atender, mas vamos imaginar que você vai atender um amigo ou um familiar, você já tem seu julgamento. Sim. Você já vai falar, foi assim mesmo? Você não tá exagerando. E a pessoa também pode se sentir um pouco mal, né? Por você conhecer ela, conhecer outras pessoas ao redor, enfim, não sentir a vontade pra ser sincera ali o suficiente, enfim. Mas não é tão fácil assim pra gente sair analisando os outros, principalmente os amigos. Porque tem esse julgamento já, tem aquele conhecimento que não é o científico sobre aquela pessoa, e aí fica difícil da gente conseguir apagar tudo isso pra usar o científico ali no meio. Então, Você falou de amigos, né? Eu não sabia. Aliás, acho que já tinha ouvido falar que não pode e tal. Mas tem uma coisa do guardar segredo também, que Do sigilo? é do sigilo. É tipo um confessionário, né? Eu não sei como funciona no confessionário. Mas, na terapia, a gente tem que ter o nosso julgamento, assim. Então, o que eu Você- quero dizer, a pessoa que é fofoqueira, ela não pode ser psicóloga. Entendi. Eu não sei, eu não sei, é porque a gente Vocês não guardam muito. acorda psicólogo, né? Você vai sendo construído ali. Então, não sei se isso é um problema. Só tem psicólogo que não fofoca? assim, eu acho que no fundo todo psicólogo é um pouco fofoqueiro. Porque a gente A gente tem. gosta de saber da informação. A gente precisa muitas vezes estar ali assim, cutucando pra pessoa falar um pouco mais. Então, mas não pode ser o fofoqueiro raiz, que você não pode Que espalhar. espalha. A gente não, Não, vai não, não. espalhar. Você é o semi-fofoqueiro, né? É o que gosta da informação, né? Mas o passar a informação não, porque aí tem essa questão ética também. Então, é tudo sigiloso, né? Tudo que a pessoa fala pra gente fica ali, só entre a gente, só em casos mesmo de supervisão, por exemplo, que aí a gente vai passar para um outro profissional, né? O caso, mas ainda assim, mantendo muitas restrições, a gente não vai passar o nome completo da pessoa, por exemplo. Não é a vida da pessoa, a gente vai pro caso, né? Essa é a questão. Mas vale também o bom senso de que se a gente escutar alguma coisa que coloca em risco a vida da pessoa Sim. ou a vida de alguém. Então, não posso ouvir na terapia assim, olha, saindo daqui, eu vou matar o fulano. E aí eu fecho a porta e vou dormir. Mas isso... Judicialmente você pode ser cobrado por isso? Não posso ser cobrado, mas eu posso ser convocado para depor. E você pode também falar sobre. Faz parte, assim, do nosso contrato como psicólogo, quando a gente vai dar início ali com o atendimento, a gente passa algumas informações para o paciente, né? E uma dessas informações é sobre o sigilo. Então, é um processo sigiloso, tudo que ela passar vai ficar só com a gente, só que tem Só que às vezes não. Tem essa exceção, né? De que se ela estiver colocando a vida dela em risco ou a vida de uma outra pessoa, a gente pode fazer a quebra desse sigilo. Claro que a gente vai fazer com profissionais competentes. A gente não vai sair na rua gritando, né? Falando, fulano falou. Não.
Marcinha? E- Traiu o marido. Não, traiu mais ou menos, pode falar. Pra gente, né? Não a gente pode falar. Mas assim, ó, por exemplo, uma pessoa que acabou falando que vai fazer alguma coisa contra ela. Eu não posso ouvir isso e ficar quieta e dormir. Então a gente tem que tomar algumas atitudes. Só que nesse caso nunca vai ser, eu vou falar por mim, né? Mas deveria ser assim. Nunca vai ser por trás do paciente, porque Sim. o vínculo terapêutico ele não pode ser quebrado. Ele tem que confiar em mim. Então eu não vou fechar a porta como se nada tivesse acontecido e ligar para um contato de emergência que eu tenho dele e falar, ó, não, quem que a gente vai poder colocar aqui nessa conversa? Porque agora a gente precisa de ajuda. Sim. Então, E geralmente também quando acontece um caso desse, não é de uma hora pra outra, né? A gente já vem conversando sobre isso há um tempo. Então, ó, lembra que a gente falou sobre isso antes. No caso desse, a gente vai precisar tomar algumas atitudes. Eu não posso deixar você sair daqui sozinho, por exemplo, né? Se a pessoa fala um tipo de coisa dessa, eu vou precisar chamar alguém. Quem que você prefere? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso juntos, né? Pra ter também, continuar ali com aquele vínculo, a pessoa entender que ela tá sendo acolhida, né? Que é importante. Mas assim, ainda a gente acompanhar, né? Porque não dá pra a gente fingir que nada tá acontecendo e deixar a pessoa... o bem-estar dela tá acima do sigilo, nesse caso. Vocês já viram muita coisa pesada? Ah, escuta. Mas é aquela história, né, do sigilo. Tô brincando. A gente acaba tendo, né? Sim. Confesso que hoje em dia, assim, eu não escuto... Menos. Quando eu tava na clínica escola, né, porque na faculdade a gente tem ali um período de estágio, dentro da faculdade mesmo, que é gratuito, na maioria das comunidade, vezes. né? Isso, ou um valor bem simbólico ali, e ali é onde a gente recebe, assim, alguns casos, algumas vezes também, né, um pouco mais pesado, assim, mas... é exceção também, né? Pode ser que acontece ali também em outros momentos. Mas hoje em dia eu não recebo tanto. E Lívia, Eu recebo. você recebe muito? Não é muito, mas eu recebo. Mas eu acho que casos que para mim são mais pesados são relacionados a abuso. Porque deixam uma marca na vida da pessoa. Tem isso também, né? O que é um caso pesado? Pra cada um, né? Exatamente. E assim, acho que também vale a pena a gente falar que às vezes a pessoa fala assim, eu não vou no psicólogo porque isso que eu tô sentindo é muito pequeno. Não tem caso muito mais sério e eu vou lá com o meu probleminha. E não tem essa métrica, né? Esse é o probleminha, esse é o problemão. Se tá doendo em você, se tá atrapalhando sua vida, tá sendo um transtorno, é um problema. Então a gente tem que cuidar. Posso chegar lá no seu consultório, Lili, ninguém dá risada do meu show. Pode. Isso me afeta muito. Pode. Sim, se te afeta, já é um momento pra você estar ali, né? Sim, enfim, né? Qualquer problema. Ciúmes, às vezes as pessoas, elas acham que isso é um problema pequeno. Eu tenho muito ciúmes. Eu vou lá falar que eu tô com ciúmes. Às vezes até vergonha, né? Vergonha, mas Se o seu marido for muito feio, vai lá falar, porque o que tá por trás desses ciúmes? Por que tá grande, né? Onde que tá pegando? Então, não tem essa de probleminha pequeno. Então, é mais por aí. no começo você falou que tem consultas com crianças e tudo. Não, eu não atendo criança, só adultos. Só adultos? Não, perdão, eu ouvi errado. Mas você deve conhecer psicólogos que trabalham com crianças, então... O que leva os problemas que a criança geralmente tem pra levar com os psicólogos? Geralmente, a criança é sintoma da família. Então, assim, ela tá apresentando aquele comportamento porque alguma coisa pode não estar legal na família. E aí, a gente escuta assim, né? Eu escutava na faculdade, acho que a Pamela também. Quando a gente atende criança, a gente atende a família, né? Sim. Porque você tem que falar com os pais, tem que orientar as mudanças. Então,
é relacionado a isso. E quem é o cuidador da criança, né? Quem é? Porque a gente tem no nosso imaginário, na nossa cabeça, que os cuidadores são protetores, e são amorosos, e são pacientes. Mas não são assim. Todos são assim? Não. Quem é esse cuidador? E aí a gente tem que lidar com esse cuidador que pode não ser muito legal. Sim. E a criança, ela não sabe manifestar o que ela tá sentindo da mesma forma que a gente sabe. Né? Muitas vezes a gente não sabe também, né? Tem muito adulto aí que não sabe. E a criança, ela vai manifestar talvez com uma birra, né? Um choro excessivo, ficar batendo no coleguinha, mordendo o coleguinha. E às vezes é só porque ela tá sentindo alguma coisa que ela não sabe como lidar com aquilo. Deve ser difícil, não é? Tratar com criança. E aí tem toda Você essa cuida? questão. Não, mas eu já fiz estágio na prefeitura, eu trabalhava dentro da escola. Então eu tava ali em contato com criança o tempo inteiro, né? Fiz estágio na escola também. E aí, assim, a gente tem o trabalho de ajudar a criança a se comunicar, né? A entender as emoções dela, mas também tem o trabalho de falar com os pais, né? Ó, tá tudo bem sentir isso, né? E meio que ir ajudando os pais também a entender o que a criança tá sentindo, a manejar aquilo que a criança tá sentindo, porque, de novo, é normal sentir raiva, é normal sentir tristeza, é normal ficar frustrado, né? Ainda mais a criança ali, ouvir um não. A gente que é adulto não gosta de ouvir não, imagina a criança, né? Que tá aprendendo a viver ali. Então, faz parte ali desse trabalho. É um trabalho que eu, particularmente, acho muito mais difícil, porque tem que fazer essa ponte ali o tempo inteiro, entre os pais e as crianças. E, às vezes, os pais não querem assumir, né, que precisam fazer algumas alterações ali. Acaba jogando que não. A criança é que é o problema. Separação também é algo que geralmente abala muito a criança, né? Separação, luto. Porque Então, a separação em si também já é um luto, né? Um luto. Uma perca. Eu também iria te perguntar sobre isso, o luto. Um tempo atrás, minha esposa ela tem uma irmãzinha, hoje tá com 8 anos, mas aí faleceu um tio da minha sogra. E não era muito próximo, mas também não era nada distante, e sempre tava lá. E eu lembro que ela fez a pergunta: mãe, o tio vai pra onde? Ele não vai voltar? Ainda era um tio de segundo grau da criança, né? Quando é uma pessoa mais próxima, que tá sempre ali de fato, deve mexer muito com a criança, né? Mexe com a Ela criança e com entender o que adulto, de fato né? tá acontecendo. Como é que o adulto que não tá conseguindo lidar com esse luto, com essa perda, vai explicar para uma criança essa perda? E vai ajudar ela a elaborar. Então, isso é um dos problemas, né? Mas a criança, ela se adapta muito mais fácil que o adulto. Sim. Sério? Só que, como é que você vai explicar a morte para criança? E Nossa, esse trabalho assunto, muito ele é difícil, né? ele é bem difícil, assim, principalmente pra gente culturalmente, porque a gente não tem essa cultura de falar sobre a morte. E esse é um dos piores erros, assim, que a gente comete, porque aí a gente vai meio que tipo, nossa, não posso falar nisso, não posso tocar nesse assunto. E aí a gente mesmo não sabe lidar, né, com a morte. Então, é A importante. gente só espera que não aconteça na família pra não ter Sim. que explicar pra criança, né? E é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer. Em algum momento, você só não sabe quando, né? Se a gente tá vivo, a gente sabe que a gente vai morrer em algum momento, né? E olha como a gente é negligente, né, com esse assunto. Se é a única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai morrer, por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente não fala sobre a morte? Por que a gente não dá atenção a esse Mas sentimento? também, talvez não seja um ponto positivo não falar, já que a gente não tem, a gente que eu falo, os pais no geral, não tem o preparo. Mas Acho será que que se a gente falasse mais, a gente como sociedade? É que não é um assunto para ficar falando sempre, mas se isso não fosse um tabu, será que não seria menos complicado passar para eles? Seria como um término de um namoro adolescente ali. A grande maioria terminou algum relacionamento na vida, né? Foi difícil, foi, mas passou, achou outra pessoa e viveu a vida. O luto também, né? O luto de morte, porque o término de um relacionamento também é um luto. Mas o luto de morte
também. Só que a diferença é que a gente não fala. É o mesmo sentimento, de fato, o luto? Porque eu já tomei alguns pés na bunda. Depende. Dá aquela dorzinha, né? Talvez seja a mesma do luto? É o mesmo sentimento? Depende de quem você perdeu, depende de como você sente, né? De como foi. De como foi. Mas é uma perca. Porque, olha, curiosamente, eu já tomei mais pé na bunda do que luto, de fato. Eu perdi um avô, mas, né, é aquela coisa, senti, claro, muito, mas já era adulto, é mais recente até. E já é um idoso, então você sabe, né, querendo ou não, que já uma hora vai estar tá perto de acontecer. Graças a Deus, não senti de perto o luto, se for ver, de morte de alguém próximo. O pé na bunda algumas vezes. Então você sente aquela dor, né, no peito, você não quer comer e tal. A falta da pessoa. Né, geralmente, mas deixar isso bem claro pra minha esposa, quando foi isso. Já mas passou, já né? passou, né, na adolescência. Mas é aquilo, né? É realmente um luto. Sim, porque era uma pessoa que tava ali com você e aí, de repente, ela não tá mais. É Né? como se fosse uma morte. Sim. Pode ser que tenha algumas coisas que no luto não tem. Por exemplo, a gente às vezes, num pé na bunda, pode ligar o seu valor, né? Nossa, eu não sou bom o suficiente, ou eu não Aí sou. já desencadeia outras coisas. Exatamente. Eu não sou, sei lá, legal, eu não sou bonito, eu não sou alguma coisa. E aí já tem questões de rejeição, né? Então eu acho que vai mais para essa diferença. Sim. Mas o sentimento de perda é um luto. Tudo também, se a gente for pensar, saiu do emprego, a sua esposa que tá grávida agora, ela tá entrando num luto de quem ela era, Sim. porque aquela pessoa não existe mais, ou tá mudando. Então, toda mudança, né, tudo que a gente vai perder é um luto. Sim. Não sabia. E crianças, lógico que vocês não trabalham com crianças, mas é com o psicólogo também que se trata, tipo, aquela tipo de criança, por exemplo, hiperativa. Depende do que, né? Pode ser com o psicopedagogo. Depende do que é qual é esse tratamento, qual que é essa questão, o que vai. Qual que é o objetivo. Se for escola, talvez não seja o psicólogo, seja o psicopedagogo, seja mais pra essa área. Que trabalha com aprendizagem, sabe? Agora, se for emoções, ele tá gritando, ou ele sofreu um abuso, ou alguma coisa do tipo, aí é com psicólogo. Então, depende do que... E é legal, às vezes, até fazer um trabalho em conjunto ali, né? E outros, eu não vou saber, me perdoem os termos, cara, eu não sei usar. Síndromes ou, por exemplo, TDAH. Também como psicólogo. Tudo. De adulto ou de criança, você tá falando? Os dois, por exemplo. É que nem a Pamela falou, né? Depende do caso, ele vai ter uma equipe multidisciplinar ali cuidando dele. Pode ser o TDAH, pode ser o autismo. Autismo. No autismo, principalmente, né? Da questão da equipe. É o psicólogo que dá o diagnóstico? É difícil? Pode chegar a esse ser também, diagnóstico? né? É mais interessante que o diagnóstico ele seja também multidisciplinar ali, porque aí cada um consegue agregar um pouco mais para esse diagnóstico. Mas o psicólogo ele pode também dar um diagnóstico sozinho. Ou o neuropsicólogo, que também é um outro profissional. Psiquiatra. Eu acho. O psiquiatra, ele não dá, nessa questão do autismo, né? Ah, ele sim, não pra dá crianças, muito. É mais, ele vai mais orientar, encaminhar e, enfim. E pro TDAH também, ele vai pedir um laudo de um neuropsicólogo. Então, tá vendo como é complexo essa questão? Mas assim, ó, eu tenho TDAH e aí eu vou no psicólogo? Vai, se for pra você aprender a lidar com as... O TDAH é necessariamente o quê? A falta de atenção? Ou tem mais coisas nisso? TDAH ele pode TDAH, né? Essa A nomenclatura. sigla, né? Tanto de
atenção quanto de hiperatividade. E aí tem as pessoas que têm só hiperatividade, tem as pessoas que têm só a dificuldade de atenção. E tem os que têm os dois. E tem o jeito, o nível de cada um, o quanto Sim. cada um vai afetar, né? Uhum. E tem outras coisas, impulsividade, né? Que tá no hiperativo ali, tá? Impulsividade. Enfim, se for pra você tratar essas questões, aí você vai com o psicólogo. Mas talvez você precise da medicação. Então aí você precisa do psiquiatra. É porque vem uma coisa atrás da outra, né? Então, pensando assim, na pessoa que ela tem TDAH, por exemplo, aí ela não consegue prestar atenção, uma criança não consegue prestar atenção na escola. Aí a professora começa a chamar muita atenção. Aí ela começa a se sentir rejeitada. Aí ela começa a se sentir mal, ela fica mais isolada na sala, não consegue mais socializar. Aí a gente já tem uma cadeia de situações, né? Não é só o TDAH. Então, Quanto isso afeta a autoestima dela, né? sim. Aí, por isso que é legal esse trabalho multidisciplinar, porque aí o psicólogo ele vai trabalhar mais com essa questão da autoestima, lidar com as emoções. Do controle da impulsividade, né? Controle da impulsividade, talvez até ali dependendo um pouco do comportamento, né, ajudando a pessoa, enfim. E o neuropsicopedagogo vai trabalhar essa outra questão, né, e talvez ali da atenção, da aprendizagem, enfim. Eu acho que eu tenho déficit de atenção. E isso tá sendo um problema pra você? Porque você pode ter, e já há 20 e poucos anos, né? Quantos anos você tem? 30. Obrigado. E aí, há 30 Teve um convidado aqui, me deu... Quanto, Rodrigo? 23? Não, deu 35. Olha isso, que absurdo. Mas aí você Obrigado, já lidou... convidada boa, né? Respeito, eu gosto. Aí, há 30 anos vivendo com isso, você já se adaptou. Ah, sim. Então, talvez não. isso não seja um problema. E a sua profissão agora, entendeu? Então, talvez isso nem seja mais um problema pra você. Talvez tenha o problema que ficou emocional. Por exemplo, mexeu com a autoestima, ou você tem dificuldade de controlar as emoções, ou até o comportamento. Sim. Isso sim. Então, mas depende. Se você acha que isso é um problema, Não me atrapalha. Assim, eu acho que crianças sofrem muito mais, mas tem adultos que isso ainda acaba sendo um problema porque a pessoa começa a se sentir incapaz. Então aí é a hora de buscar ajuda e buscar um diagnóstico e tudo mais. Enfim. E o diagnóstico, ele é um conjunto de sintomas, né, um conjunto de sinais ali, não é só, sou desatento, então tenho TDAH. Porque hoje também todo mundo é desatento. Sim, e tem várias coisas que fazem com que a gente seja desatento, né? Então, a ansiedade, ela deixa a gente desatento, faz com que a gente não tenha capacidade de gravar muita coisa. Então, a memória, ela fica afetada também. E não é o TDAH, né? Falta de vitamina também influencia, né? Na atenção. Então, tudo isso precisa ser avaliado antes de falar, não, eu tenho TDAH. Então, é uma coisa também que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente as pessoas com a internet, porque, claro, hoje graças a Deus, a gente consegue ter acesso à informação muito fácil, mas às vezes também essa informação ela pode acabar atrapalhando, né? Dependendo de como você recebe essa informação. Então, pelo menos eu vejo muito no TikTok, por exemplo, ali, vídeos de pessoa falando, eu tenho isso, então eu tenho TDAH. Aí você vai ver os comentários, mas um monte de gente falando, então também tem, então também tem, então também tem. O que eu faço? O que eu tomo? Mas não vai num profissional. Sim. E terapia de casal também. Isso é com psicólogo? Tem muito? Você faz? Eu não Vocês? faço terapia de casal, e aí acho que... Você faz, Pamela? Ainda não, está nos meus planos futuros. Acho difícil. Você acha difícil? Eu acho que seria interessante. Não, com certeza. É interessante, porque você tem duas pessoas ali com lados opostos Como da vocês situação. dizem, pra quem gosta de fofoca também, deve sair muita coisa, Nossa, mas né? você imagina? Deve ter muita coisa, tipo assim, muitas emoções envolvidas pra uma pessoa só. Eu não... Precisa Pra de mim um é preparo. muito... Não tenho planos, não, da terapia de casal, mas é um espaço importante, né, pra vocês. Às vezes tem dificuldade de conversar.
de se comunicar, não consegue, ou o casal tá sempre armado. Uhum. Sempre que um começa a falar, o outro acha que tá sendo um insulto ou uma provocação. Conheci um casal que era assim. Eles eram policiais. Ai, que perigo. Tem aí é o espaço da terapia, né? Mas eu acho pro psicólogo, pra mim eu acho complicado porque assim, você tem dois lados da história e você é isento. Você não tá de nenhum lado, não é pra você ficar de nenhum lado. Alguma de vocês já receberam homens com problemas, sei lá, de saúde masculina, assim, que abalou o psicológico? Sim. De transtorno sexual, você tá falando? Sim, transtorno sexual, impotência. Acontece. Tem muito? A própria ansiedade vai É, interferir nisso, né? Então, Não que eu precise deixar isso aqui bem claro. não, acontece. Mas eu tô isso falando é- isso por um amigo meu que mandou perguntar, né? E isso também não precisava ser um tabu, né? Uhum. Mas, mas ainda é. É muito. É. É muito. Eu acho que vale as pessoas saberem que na terapia a gente pode falar de tudo. Sim. Mas pra ele e também pra mulher também, né? Também. Ela tem que ser compreensiva. E ela também pode passar por algumas complicações, né? Tipo, baixa libido ou outras questões. Vaginismo, né? Não sei nem como chama hoje em dia. Mas, então, também tem questões femininas aí, sexuais. E aí, tá tudo bem, a gente vai lá e o que é de cunho emocional, a gente cuida, né? E às vezes a gente orienta também, porque aí, de repente, passa um limite que não é mais só ali na terapia, né? Precisa de um outro profissional, de um médico, ou de um urologista, ou Sim. enfim. E aí vai buscar. Pessoal, muito obrigado. Acho que já deu, né, mais de 1 hora e faltou muita coisa ainda pra gente conversar. É bom que dá espaço pra gente voltar, né, futuramente fazer Sim, com mais um certeza. bate-papo. Algum recado? Vocês queiram dar? Fique à vontade. Bom, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho e tudo mais, então tô lá no Instagram, @psicolilianabreu. E aí lá acha todas as informações, mais assuntos, tudo relacionado à ansiedade, insegurança. E é isso. Queria agradecer o espaço, né? Porque é sempre muito bom a gente poder falar mais sobre a psicologia, trazer isso mais à tona, assim, para as pessoas, justamente por conta desse tabu, né? Então é legal Ainda a mais gente... pra pessoas leigas e ignorantes como eu. Sim, e desmistificando um pouquinho de tudo isso, né? Entendendo um pouco mais. Talvez aproximando um pouco mais de uma terapia. E quem sabe, né? Agora você já não pense um pouco mais sobre isso. Então, muito obrigada pelo espaço. E caso também alguém queira tirar qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que é pan com 2 As, lá com 2 As também, underline. E você é de Limeira, Sou de Limeira, né? mas eu Ou como atendo- dizem no dialeto local, Limeira, né? Limeira. Isso. Sacanagem, né? Um barbarenses lá. Falando, né? E é isso, né? Eu atendo online, então eu atendo o Brasil inteiro. Enfim, não tem essa limitação. Você também atende online, né? Atendo online e presencial aqui em Santa Bárbara, Avenida Monte Castelo, né? na Avenida Monte Castelo, lá em cima. É isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que vocês que estão com a gente aqui na live, sigam as psicólogas, a Lilian e a Pamela. Sigam também o nosso patrocinador, nossos patrocinadores, né? A Listamp. E é bom vocês seguirem a Listamp, porque nos próximos episódios, vocês seguindo, a gente grava lá o nome para próximos sorteios que vão ter nos próximos episódios. Então é bem importante vocês seguirem, dar essa força pra gente. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais, no OSCast no Instagram, se inscreva no YouTube e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado. Até mais.